Olá, amigos! Estamos entrando no ar pela coluna Conversa Tributária com um amigo de vocês, Mauro Negruni. E hoje nós vamos falar sobre o processo de migração de versão de sistemas, especialmente de solução fiscal, e as customizações que eventualmente a gente tenha realizado nas soluções fiscais. Então vou mostrar para vocês aqui, utilizando o Decision SPED, uma das ferramentas que nós temos da Decision, e como a gente trata esse tipo de situação onde a gente tem que particularizar alguma coisa para alguns clientes. Esta é uma coluna gravada, portanto os comentários que vocês venham a fazer, as dúvidas que vocês venham colocar, eu vou responder logo depois que essa coluna for veiculada nesta segunda-feira, às 18h45, como sempre acontece, quando é ao vivo ou quando é uma coluna gravada, tá bem? Então hoje nós estamos com a coluna gravada, mas vale toda a interação, porque depois a gente responde para vocês as perguntas que vão ser postadas aqui. Um abraço especial aos amigos que sempre acompanham essa coluna e também o meu agradecimento pelas repercussões que tem tido os compartilhamentos, as manifestações que as pessoas fazem, eventualmente no meu perfil pessoal no Facebook, nas redes sociais, na Instagram e no LinkedIn, e também aqueles que curtem e compartilham conteúdos do blog mauronegruni.com.br. Então, como hoje é uma segunda-feira, às 18h45, tradicionalmente, a gente está aqui no ar. Bom, eu quero colocar para vocês essa questão das customizações que acabam acontecendo nas soluções fiscais, nos sistemas em geral, mas eu vou colocar aqui sempre tratando da questão da solução fiscal, por conta dessas grandes repercussões que tem quando a gente vai fazer uma migração de versão. Então, quando a gente vai fazer uma migração de uma versão de um sistema e a gente tem particularidades contempladas no processo, no projeto de implantação do sistema, a gente acaba depois, quando a gente vai fazer a migração de versão, a gente fica preocupado, puxa, como é que eu vou fazer com que todas aquelas alterações que eu realizei no sistema se mantenham para a próxima versão? Bom, nós da Decision acabamos fazendo da seguinte forma: quando a gente lançou o produto Decision SPED, nós criamos o conceito de modularização. E aí, quando eu estou falando modular, não é a forma de comercialização, os módulos do controle do RPJ, imposto de renda, né, o controle do imposto de renda, da contribuição social, ou a FD contribuições, ou as escritas estaduais, que nós temos os módulos da FCI e outros módulos do sistema, ressarcimento de ICMS-ST, enfim, são módulos que o sistema compõe, mas eu estou falando de modularização técnica do próprio sistema, ou seja, a gente criou um conceito, que não criamos o conceito, mas aplicamos o conceito de software, em que a gente cria componentes efetivos que são externos ao software. Então o que acontece? No nosso sistema, no Decision SPED, a gente tem um kernel, que é a parte central do sistema. Neste kernel tem toda essa parte de interface gráfica que vocês estão enxergando aqui, que são a parte do navegador, né? Aqui nós estamos rodando num Google Chrome, né? Porque o Decision SPED é full web, né? Eu posso rodar pelo celular, posso rodar por um emulador qualquer de sistema. E também a gente tem a parte de banco de dados. Isso é a parte do kernel, ou seja, a conversação entre essa interface gráfica e o sistema, e o banco de dados. Bom, mas como acontece, por exemplo, nós temos lá as regras de validação do Decision SPED, lá cerca de 5.000 regras de validação. Essas regras de validação, elas são utilizadas de forma preventiva para que o próprio Decision SPED, né, a solução fiscal, faça o trabalho de validação prévio antes de cair numa malha, por exemplo,
de algum ente de fiscalização. Então, neste caso, a gente cria as regras de validação aqui através de configurações, onde a gente vai ter validação e regras. Essas regras, elas são criadas e elas estão num ambiente que é externo ao software, de forma que eu cadastre, e a Decision manda regularmente pacotes de regras de validação para os seus clientes, de forma que eu possa criar no ambiente do cliente regras específicas para ele. Então a gente tem toda uma metodologia para manter essas regras que são criadas para aquele ambiente do cliente. Por exemplo, olha, eu quero que faça a validação do valor contábil da nota e eu tenho uma tolerância de 2 centavos. Então, notas fiscais, que é a soma dos itens, mais os tributos, mais frete, mais despesas acessórias, todos os somatórios para compor o total da nota, do valor contábil da nota, se tem uma diferença de 2 centavos, tudo bem, eu aceito. Bom, isso pode ser na empresa A, na empresa B já seria diferente. E como é que se faz essa tolerância então? Bom, se vai lá e particulariza aquela regra de forma que ela, como está fora do sistema, no cliente A é de um jeito, no cliente B é de outro, então o valor contábil em standard é sem tolerância, no nosso caso é sem tolerância, e eu posso criar, claro, de que eu tenha usuário, senha para modificar, para criar uma regra e dizer para o Decision Inspect que aquela regra é uma regra particularizada. Então isso fica gravado no banco de dados, essa regra fica gravada no banco de dados, foi isso que vocês ouviram, e esta regra ela é ativada pelo sistema de forma que numa troca de versão isso não é afetado, esse mecanismo todo é protegido. Uma outra questão que nós temos, que também criamos desta forma, foi a parte de relatórios. Então os nossos relatórios, eles também são criados desta forma. Eu tenho o desenho do relatório guardado no sistema, eu tenho o código fonte daquele sistema também gravado no próprio banco de dados, então a query que gera o resultado de uma pesquisa no banco de dados, por exemplo, eu quero ter um relatório com totais por CFOP e quero passar lá o período, quero passar outras informações. Então são outros parâmetros que a gente vai passando e na hora que a gente dispara o relatório, ele fica ele vai compor aquela query com aqueles parâmetros, vai disparar para o banco de dados, vai voltar e aquele resultado a gente vai formatar para apresentar na interface. O que acontece nesse caso é que a gente acaba fazendo uma composição em que o sistema, o kernel faz todo o gerenciamento e toda a parte de componentes vai sendo gerido pelo kernel do sistema, de forma que a gente não precise modificar, por exemplo, os relatórios. O relatório X na versão tal estava funcionando, agora o relatório X na versão tal não está funcionando. Claro, nós somos humanos, podemos ter cometido algum erro qualquer no relatório, mas não é por troca de versão que aquele sistema que aquele relatório vai deixar de funcionar. E aqueles relatórios que são criados ou que são adaptados à particularidade do tipo assim, olha, eu quero um relatório com totais por CFOP, mas eu quero por dia por CFOP. Bom, o sistema não tem por dia por CFOP, ele só tem um relatório mensal por CFOP. Mas na minha empresa eu preciso que ele seja, por hipótese, diário. O que vai acontecer? A gente faz a criação do relatório, a própria equipe de TI do cliente faz a geração dos relatórios e estes relatórios eles vão vão ter o comportamento para aquele cliente. Também tem uma metodologia de manutenção desses relatórios, de forma que não permita que numa troca de versão esses relatórios sejam perdidos
ou que voltem à condição standard. Tá? Então essa também é uma utilização que a gente faz dessa modularização, de geração desses componentes, de forma que eles permitam, numa troca de versão, não serem afetados. Né? Um outro objeto que a gente tem, eu não queria usar esses termos do tecniquez, do informatiquez, né? Mas esses outros componentes que a gente tem no Decision SPED os conectores. Então assim, o sistema ele é muito integrável, ele se acopla muito facilmente aos ERPs, a planilha, a arquivos texto. Então é muito fácil a gente colocar uma nova fonte de informação, uma nova fonte de dados para o Decision SPED, através de parametrização de conectores. Esses conectores também, eles ficam fora toda a parte de integração fica fora do Decision SPED, toda a parte de conectores, de parametrização, se a gente vai ler uma view, se a gente vai ler uma tabela de banco, se a gente vai ler um arquivo TXT, um arquivo plano, enfim, o que a gente estiver obtendo ou utilizando para fazer essa carga de dados para dentro do Decision SPED, esse transporte de dados para dentro do Decision SPED, ele fica parametrizado fora do sistema, de forma que a gente também, numa migração de versão, a parte de integração vai ficar preservada. Eventualmente, claro que dentro do próprio kernel tem uma parte do sistema que faz a leitura. Mas então assim, algum cliente pode dizer assim, poxa, mas eu já tive problema numa migração de versão e ter, por conta da migração de versão, ter tido problema. Eventualmente sim, mas não por conta da migração de versão ter causado um efeito sobre os parâmetros, sobre a forma de integração. Isso fica preservado porque não está dentro do código Decision SPED. Ele fica fora do Decision SPED e aí, quando o sistema vai fazer uma integração, se utiliza desses conectores que são parâmetros para dizer como ele deve se comportar. Então o sistema tem essa característica como principal ferramenta de flexibilidade e também como manutenção da integração. Então nós criamos, como eu falei já, regras de validação que está fora do sistema. Então assim, olha, o PVA está fazendo uma determinada nova validação. Puxa, o Decision SPED não está prevendo esse tipo de situação. A gente vai esperar por uma nova versão do sistema? Provavelmente não. Se o dado já está sendo capturado e apenas não estava sendo validado com a criticidade que o PVA, o programa do governo, estava validando, o que a gente faz? Cria uma regra de validação, coloca ela num pacote e envia para os clientes. Então no próximo pacote de regras, que pode ser amanhã, pode ser semana que vem, independentemente da versão, a gente manda um novo pacote de regras de validação para ser aplicado no próprio sistema. Isso permite com que seja preservado o pacote de regras do próprio cliente, né? Ou seja, o standard aquilo que é particularizado para o cliente não é aplicado. Aquela regra está particularizada para o cliente, sim. Então não aplica o pacote standard para aquela regra, tá? Da mesma forma os conectores, da mesma forma os relatórios. Nós também temos dentro do Decision SPED outras coisas, outros objetos, outros componentes que são os geradores de arquivo. Esses geradores de arquivo, eles são processos, são ferramentas que permitem com que a gente faça o seguinte. Eu tenho lá, por exemplo, todo o versionamento dos layouts disponibilizados pelos livros digitais, por exemplo, a FD e CMSPI, versão 1, depois tivemos o layout 2, depois tivemos o layout 3, depois o layout 4, até chegar no layout hoje, eu acho que, se eu não estou enganado, o layout 12 ou 13. Bom, a gente tem o gerador da versão 1, da 2, da 3, da 4, assim. Então se eu precisar gerar um livro
com o layout da época do 7, eu consigo ir lá e gerar um livro da época do 7. Se eu precisar gerar um livro da versão... Eu não preciso gerar sempre na última versão, eu não tenho uma versão única, eu tenho um histórico de versionamento. E como é que a gente faz isso? E eu ainda tenho a questão da particularização, porque um determinado cliente entende que aquele campo deva ter um tratamento diferente do que a Decision entende. Então, o que se faz? Aquele gerador pode ser particularizado no ambiente do cliente. Da mesma forma que os relatórios, da mesma forma que os conectores e que as regras de validação, ele também vai ter um tratamento diferenciado, porque ele passa a ser um gerador específico daquele cliente. Mas ele não está escrito no código do produto, não está escrito no fonte do produto, como a gente chama. Então, por não fazer parte do kernel, do pacote do produto, ele é controlado, mas ele é controlado como um acessório. É como se fosse, para quem é mais da área de TI, já está mais habituado, como se fosse um plugin. Então eu tenho plugins de componentes do sistema que vão sendo versionados, eles vão evoluindo, vão tendo novas funcionalidades, mas eles são basicamente componentes apartados do software, do kernel do produto. Então isso facilita muito quando a gente vai fazer uma migração de versão. Por exemplo, vai fazer uma migração de versão e tem uma modificação bastante grande na ECF, por exemplo. Então nós estamos liberando uma versão nova por conta da ECF. E o cliente tem muita customização, muita particularização de FD e CMS-PI, por exemplo, tratamento de notas. O cliente não consegue controlar lá direito a substituição tributária, coisa desse tipo. E aí a gente criou regras de validação, criou relatórios de controle, criou geradores específicos, ou seja, ele tem bastante coisa, bastante componentes, bastante partes do sistema que são particularizadas para ele. Se a gente está liberando uma versão com foco na ECF, toda essa parte que para ele é sensível, ele não precisa se preocupar. Claro que se ele estiver com particularizações quanto a imposto de renda, contribuição social, escriturações da parte A e da parte B do LALUR, ou componentes de custo que ele precisa declarar na ECF, e isso é particularizado no ambiente dele, aí a história é diferente. Aí precisa ser feita uma análise se todas aquelas particularizações que a gente pode obter de forma simplificada, porque o próprio sistema já controla essa parte que está particularizada. Por isso que eu falei da metodologia. A gente tem uma metodologia onde o sistema vai me dizer, olha, esse gerador desse cliente é diferente, essas regras de validação referente ao módulo de escrituração é diferente, do ICMS-PI é diferente. Então, toda essa particularização ela fica registrada dentro do próprio sistema, dentro do próprio banco de dados. Isso facilita barbaramente quando a gente vai olhar se gera impacto ou não gera impacto numa migração de versão do Decision Dispatch, por exemplo. Essa técnica vale para outras soluções também, para outros sistemas que não são soluções fiscais. Nós utilizamos essa técnica propriamente para o Decision Dispatch, porque a gente está a reboque do cronograma do governo, né? Na área tributária a gente não manda no nosso cronograma, quem manda no nosso cronograma é a autoridade tributária, né? Seja ela municipal, estadual ou federal. Então quando o governo coloca assim, olha, para janeiro de 2020 nós vamos ter o layout novo da FD e CMS-PI, nós trabalhamos basicamente em descobrir se nós temos informações que nós vamos ter que gerar e que não temos hoje no banco de dados, mapear para entregar para o cliente com tempo hábil para que ele possa fazer as adaptações no sistema dele, de captura eventualmente de alguma informação, e também nos planejarmos, nós, Decision, equipe de serviços, equipe de consultoria, com a equipe do próprio cliente, em criar essas informações, criar o ambiente de como gerar essas informações, porque eventualmente são informações derivadas. Por exemplo, no caso de janeiro de 2020, a gente vai ter que ter agora a média da substituição, dos valores da substituição tributária
do ICMS-ST. Então, assim, essa média ela pode ser calculada pelo sistema, pode ser calculada por uma planilha, o sistema URP pode ser por uma planilha, ou pode ser dentro do Decision SPED. E aí cada cliente diz, mas a média lá na especificação da minha UF não está dizendo como é que eu tenho que fazer. Então eu vou calcular a média segundo os meus critérios, reconhecendo devoluções, não reconhecendo devoluções, como é que a gente trata as baixas, enfim, uma série de situações que eventualmente o legislador, na hora que publicou lá dizendo que é a média ponderada do ICMS-ST, ele não colocou lá as exceções que a gente vai perguntar, do tipo assim, eu faço de que forma, com que critérios? Bom, um cliente pode pensar do jeito A, outro pode pensar do jeito B, outro do jeito C. O que se faz? Bom, o gerador do layout da FD ICMS PI pode ser a solução, pode ser que a gente no conector já resolva alguma particularização para este determinado cliente. O conector, na hora de fazer a carga dos dados, já calcula alguma informação que porventura não seja capturada ou que precisa ser calculada, e ela é derivada, então eu não preciso de novos dados, apenas criar a partir dos próprios dados um novo dado, né, dos dados existentes um novo dado, e também posso fazer algo que para nós é algo bastante interessante, que é a rotina de adequação fiscal, que a gente chama de RAF. Essas rotinas são programas, em alguns casos são programas bastante extensos, em que eu posso cadastrar rotinas em que se cadastra essas informações, esses procedimentos, essa programação, eu cadastro isso dentro do sistema. Isso não fica dentro do objeto, do próprio kernel do sistema, né? do ponto .ez, vai para quem é mais familiarizado com essa terminologia, com ponto .ez, né? Com o programa, mas ele é um programa o ponto .ez é um programa que chama programas, e esses programas estão guardados no próprio banco de dados. Então eu consigo criar um programa, colocar esse programa sendo gerido pelo próprio Decision SPED, guardado com controle de acesso, com controle de versão, com uma série de requisitos de segurança, e que eles serão utilizados, esses programas serão utilizados pelas pessoas que têm acesso a essas informações, a esses repositórios de programas, vão aceitar parâmetros para serem executados, como um programa qualquer, eu quero rodar por mês, por semana, por dia. Para quê? Vamos imaginar um caso assim, eu tenho que gerar o bloco K. E lá a minha ficha técnica, o meu ERP, ele faz o seguinte, ele pega a ficha técnica e cria a ordem de produção. Mas ao criar a ordem de produção, eu posso ir lá e alterar um determinado insumo. Quando eu altero o insumo, o sistema ERP tira o insumo anterior e coloca o novo. Mas eu quero... isso não passa no bloco K, como se sabe, né? Por quê? Porque se eu utilizar um insumo que não está na ficha técnica e não indicar na ficha técnica aquele insumo que eu utilizei é um insumo substituto do insumo anterior, original, ele não passa, ele dá erro dizendo, olha, esse insumo que tu utilizou não está lá na ficha técnica. Então o que se faz? Você faz uma engenharia reversa para descobrir quais são os produtos que foram utilizados em substituição aos originais, e isso pode ser um programa criado dentro do ambiente do Decision SPED, sem afetar o ambiente do ERP, e com uma solução que não vai afetar uma próxima versão do próprio Decision SPED. Ou seja, eu consigo criar programas que vão solucionar situações e que permitam ao cliente, né, no ambiente lá do cliente, resolver as questões tributárias sem ter que fazer customizações. Isso significa que nesses últimos 5 anos do Decision SPED, nós temos a mesma versão rodando em todos os clientes. Ou seja, nós não temos versões de sistema particularizados em cada cliente, como acontece com boa parte dos produtos concorrentes, né? Nós não customizamos o software para funcionar para aquele cliente. Nós criamos esses mecanismos que, sendo
administrados pelo software principal permite que a gente tenha essa solução rodando nos clientes de forma personalizada, mas que numa eventual migração de versão a gente não tenha o impacto desta migração, né? Ou seja, eu posso fazer de forma controlada. Algum impacto sempre vai ter, né? Mas eu consigo prever e consigo trabalhar de forma preventiva. Eu consigo saber quais são os componentes que são particularizados naquele cliente. Eu consigo saber quais são as regras de validação específicas daquele ambiente, quais são os relatórios específicos daquele cliente, geradores de relatório, quais são as rotinas de adequação fiscal que ele tem, quais são os conectores que fazem eventualmente algum tipo de cálculo, alguma transformação de dados que não fazem parte do escopo standard do Decision Dispatch naquele cliente. Então, foi assim que nós, há 5, 6 anos atrás, resolvemos essa questão da migração de versão. Algo que é absolutamente relevante quando a gente passa por migrações de versões, né? Essa barba branca, esses cabelos brancos já passaram por muitas atualizações de versões, tanto no lado como fornecedor de software, como no lado em que aplicava essas atualizações de versões quando trabalhava no ambiente corporativo, né? Trabalhava no TI das empresas, né? Como funcionário, como colaborador, e recebia pacotes de atualização e via aquelas atualizações matarem, né? Eliminarem do sistema as customizações que tinham dado tanto trabalho para a gente fazer, e o nosso cliente interno, que está satisfeito com aquela solução, acaba perdendo de uma versão para outra, aplicando a versão, vem a parte standard e mata aquilo que a gente tinha feito. Bom, meus amigos, essa coluna, como eu disse, é gravada. A gente vai fazer um check depois. Eu vou fazer um check depois para olhar os comentários de vocês e vou responder cada uma delas. Eu agradeço muito a paciência de vocês de assistirem até o fim essa coluna e quero desejar para vocês uma excelente semana, que vocês tenham muita saúde, muitas alegrias, muitas realizações e que seja uma semana de aprendizado para todos nós. Toda semana a gente tem algo para aprender e fica aqui o meu desejo e o meu compromisso também de aprender alguma coisa nova para postar para vocês aqui nessa coluna todas as segundas-feiras às 18h45 pelo Facebook, no perfil do blog mauronegruni.com.br. Um beijo para todo mundo, compartilhem. Informação que a gente guarda só para a gente tem pouca utilidade. Muitas vezes alguém está procurando uma solução desse tipo e não sabe da informação. Então é bastante importante que a gente também compartilhe com os nossos amigos, compartilhe com os nossos colegas de faculdade, com os nossos colegas de profissão, né? Para que a gente também auxilie outras pessoas a terem informação, né? Se a gente, depois a tomada de decisão é outra história, mas pelo menos aquele nosso colega que está sofrendo com alguma situação, por acaso a gente acaba acionando aqui ou dando algum tipo de colaboração que poderia ser útil para ele. Então é sempre importante que vocês compartilhem, comentem e, se for possível, nos recomendem, tá bom? Um grande beijo para todo mundo e até a próxima segunda-feira às 18h45 com uma coluna gravada ou uma ao vivo. Beijo para todo mundo!